Olá pessoal, tudo bem? Então, é, hoje a gente vai demonstrar para vocês, basicamente, né, por que a gente vê muitas vezes no ensino médio e alguns professores colocam que a velocidade angular de um sistema massa-mola ela é raiz de k sobre m, né, mas muitas vezes a justificativa não vem de maneira razoavelmente satisfatória. Então hoje a gente vai demonstrar por que e de onde vem que a equação para um sistema massa-mola sem atrito e sem resistência com ar, ele pode ser, velocidade angular pode ser obtida através da seguinte expressão. Nesse canal eu resolvo basicamente contas, abro as contas e justifico equações para vocês ao som de alguma trilha sonora, e caso você queira recomendar alguma música para a gente colocar, eu peço aí que você diga nos comentários aí uma recomendação de música ou de alguma curiosidade, alguma conta que você queira ver sendo resolvida aqui no canal, que eu vou ter o prazer de resolver para vocês. Mas vamos lá. Então, primeiramente, vamos entender o problema físico por trás dessa equação. Então, pessoal, quando a gente considera um sistema massa-mola, a gente assume que existe uma massa M acoplada a uma mola que vai estar presa a uma parede, né? Essa mola tem uma constante elástica K. E basicamente o que a gente tem que escrever é a segunda lei de Newton para essa mola. Inicialmente essa mola está numa posição inicial x0 e você desloca essa mola para uma posição x máximo. Ou seja, a condição inicial que a gente tem é x de 0 vai ser igual a x máximo, né? Que é o deslocamento que você faz da posição de equilíbrio. A gente também assume que inicialmente a velocidade da mola, no momento que a gente solta a mola, é igual a 0, pois ela vai ser abandonada desse ponto máximo aqui a partir do repouso. Tá? Então a gente puxa essa mola, né? Puxa ela para a direita, para essa posição x máximo, e a partir dessa posição x máxima a gente solta essa mola a partir do repouso. Como é que a gente pode reescrever isso aqui na segunda lei de Newton? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês lembrem, os pré-requisitos, né? Então, quais são os pré-requisitos para a gente resolver esse problema? Primeiramente, a gente tem que saber um pouco da segunda lei de Newton, tá? Segunda lei de Newton. Saber resolver a segunda lei de Newton, mas não só resolver, a segunda lei de Newton do jeito habitual, né? A gente precisa saber resolver a equação diferencial ordinária de segunda ordem que vai aparecer na solução desse problema. Então, se eu tivesse que dar uma recomendação para vocês, eu recomendaria que vocês revisassem esses conceitos antes de levar em frente esse cálculo. Mas assumindo que vocês lembram desses conceitos, vamos para a solução. Então, primeiramente, no nosso objeto, quando abandonamos ele do repouso na posição x máximo, temos a ação de apenas uma força resultante, que vai ser a força elástica. Tudo bem? Essa força elástica, perceba que ela aponta na direção da posição de equilíbrio. Ela é uma força restauradora, né? Então ela tende a restaurar o equilíbrio do sistema. E claramente teremos que essa força elástica ela vai ser claramente a nossa força resultante do problema. Então, pela segunda lei de Newton, a gente tem o quê? A gente tem que a derivada segunda da posição em relação ao tempo multiplicado pela massa vai ser igual à nossa força resultante, tá? Que é a resultante de todas as forças. E neste caso, vai fazer o papel da força elástica, tá? E aí, pessoal, preste muita atenção que é o seguinte, a nossa força elástica, ela vai basicamente se opor ao deslocamento desse nosso objeto, tá, pessoal? Então, como ela se opõe ao deslocamento desse nosso objeto, ela aparece aqui do lado de cá com um sinal de menos, tá? Porque perceba que isso é uma equação vetorial e isso aqui também é um vetor. Então, se a gente está orientando, ó, se aqui é o zero da posição x e para cá o x é positivo, a força negativa ela aponta para o outro lado. Então, quando a gente for escrever aqui, a gente não pode esquecer do sinal que vai ficar menos k vezes x.
que é a equação da nossa força elástica. Tudo bem, pessoal? Essa questão de orientação e referencial de vez em quando gera confusão, mas é só você sempre lembrar que você define a orientação positiva para o eixo X, tudo que estiver apontando para o outro lado vai ser negativo. Tá? Então, tudo bem. Então, temos aqui a nossa equação diferencial que precisamos resolver. E a pergunta é, como resolver essa equação diferencial? Para a gente resolver essa equação diferencial, a gente faz a gente assume, né, algo primeiramente bem simples, né, sobre a solução, mas antes disso eu vou passar o kx para o outro lado e simplificar, dividir por m os dois lados da equação, e a gente vai ter a seguinte equação. A gente vai ter que d2x dt quadrado. Nesse caso aqui, deixa eu até colocar aqui o vetor, né? Vamos transformar essa equação que era uma equação vetorial numa equação escalar, porque agora a gente está trabalhando simplesmente numa direção apenas, na direção x, a gente não tem mais uma equação vetorial, porque esse problema é um problema unidimensional. E a gente vai ter isso aqui, ó, mais k sobre m vezes x. Isso igual a zero. Para a gente resolver essa equação, a gente assume, vamos assumir sem perda de generalidade, que nossa função x de t, tá? Ela vai ser igual, deixa eu colocar aqui, a 1a, que eu vou chamar de azinho, exponencial de alfa t. Tá? Por que eu vou assumir isso? Porque a gente, basicamente, quando você vai resolver uma equação de segunda ordem, esse aqui é um dos métodos de resolução de EDO de segunda ordem, onde você assume que a solução é um tipo de solução exponencial. E com isso você substitui essa função na nossa variável x e resolve a equação subsequente, que vai surgir a partir disso. Você basicamente vai determinar que é um valor de alfa para que essa solução satisfaça a equação diferencial que a gente tem. Tá? Então, substituído esse valor no lugar de x, lembrando que se o x de t é isso, d2x dt vai ser a mesma coisa da gente derivar duas vezes essa função. A constante não deriva porque ela está multiplicando, e ao derivar duas vezes o alfa, ele desce multiplicando duas vezes e fica alfa ao quadrado elevado a alfa t. Beleza? Então isso aqui é a nossa derivada segunda, né? E o de cima é a nossa própria função. Substituindo esses dois valores aqui, a gente vai ter a seguinte expressão. Alfa ao quadrado multiplicado por a vezes exponencial de alfa t mais k sobre m vezes a exponencial de alfa t. Lembrando que a gente simplesmente substituiu essas duas expressões aqui que a gente assumiu que seriam a solução, né, da nossa... A gente queria encontrar uma solução com essas características. A gente simplesmente substitui na EDO e vê o que vai acontecer. Opa! Então vamos lá. Colocando em evidência o a exponencial de alfa t, a gente vai ter a seguinte expressão: alfa ao quadrado mais k sobre e. Então, pessoal, nessas condições, para que isso aqui seja igual a zero, a gente sabe que o exponencial de alfa t nunca vai ser zero, né? Só se o t tender a menos infinito, né? Não é o caso, a gente está analisando um problema oscilatório ali, onde não faz sentido, né, a gente considerar o t como menos infinito. E se a solução a for igual, se a constante a for igual a zero, o nosso problema tem uma solução trivial, então não faz sentido. Então a única maneira da gente ter uma solução física que não seja trivial para esse problema é encontrar em quais situações alfa ao quadrado mais km vai ser igual a zero. E aí a gente percebe o seguinte, ó, que alfa ao quadrado ele tem que ser igual a menos k sobre e. Você pode falar, Felipe, mas tá quase parecido com o que a gente vê lá no ensino médio. Só que para a gente resolver isso aqui, a gente tem que passar a raiz quadrada dos dois lados. E aí vem o ponto-chave da solução dessa EDO. Como a gente passou a raiz quadrada, a gente vai ter que alfa
Ele vai ser igual a mais ou menos, lembrando, tá? Raiz quadrada de alfa ao quadrado tem um sinal de mais ou menos. Raiz de menos k sobre m, que isso nada mais é do que raiz de k sobre m, porém multiplicado por i, que é a nossa unidade imaginária. Beleza, pessoal? E aí, olha que interessante, temos agora uma solução que, por incrível que pareça, e você que estudou número complexo no ensino médio, ela depende de um número complexo. E isso aqui vai fazer toda a diferença na solução da nossa DO. Por quê? Porque quando a gente substitui x de t, né? E agora a gente vai ter duas soluções possíveis, uma com sinal de mais e uma com sinal de menos. Então a gente vai basicamente reescrever essa nossa função, onde a constante, eu vou chamar duas constantes arbitrárias quaisquer, né? A e B. A exponencial de mais i raiz de k sobre m t mais b exponencial de menos i raiz de k sobre m t. Só que a gente sabe do nosso estudo básico de variáveis complexas que exponencial complexa nada mais é do que uma combinação linear de senos e cossenos. E esses a's e b's são números complexos. Então, basicamente, o que a gente vai ter que ver agora é qual das nossas funções cosseno e seno complexos, né, que a gente vai ter que, uma função complexa, a gente vai ter que tirar a parte real dela, né, porque a solução física é a parte real dessa equação. Qual delas satisfaz a seguinte condição, que é a condição de que a velocidade é zero e de que a posição inicial é máxima. E a gente sabe que das funções senos e cossenos, a única função que tem um valor máximo no seu ponto inicial é a função cosseno. Então, neste caso aqui, tá? Para o PVI, a solução que vai satisfazer aqui o nosso caso vai ser a função x de t igual a vezes, aqui vamos chamar essa constante de c, tá? Que ela vai ser uma combinação de linear de a e b das parciais complexas. Vou chamar essa constante aqui de c, tá? Multiplicado por cosseno de raiz de k sobre m vezes t. Então perceba que o cosseno ele vem justamente da natureza oscilatória da solução, porque isso aqui é um exponencial de raiz de k sobre mt, é uma solução periódica complexa, né? Então, ou seja, ela vai gerar uma onda periódica, que é o que a gente percebe, o sistema massa-mola vai oscilar. E o raiz de k sobre m a gente chama esse raiz de k sobre m de nada mais nada menos do que velocidade angular. E aí a gente tem a nossa solução que, em geral, substituindo a condição inicial, a gente vai ter que esse é o nosso valor x máximo multiplicado por cosseno de ômega t com ômega igual a raiz de k sobre e. Então é isso, pessoal. Espero aí que tenha dado para vocês aprenderem alguma coisinha aí. E se você gostou do vídeo, acompanhe aí os nossos vídeos. E qualquer recomendação de vídeo, deixe aí nos comentários que a gente vai tentar aí botar no canal. Então valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima.